Gênesis 31. Jacó ir tirando tudo de Labão é Cristo tirar muitas almas das trevas para a luz. Labão já não se mostrar tão amigo como antes fala da fúria de Satanás proporcional ao tempo decorrido. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas aí da terra e do mar. Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ap 12:12. A ordem de Deus para Jacó voltar para sua terra paterna é a determinação de Deus de voltarmos à sua essência na eternidade. Jacó mandar chamar Raquel e Leia para o campo onde ele estava com suas ovelhas para conversar a Cristo mandar a sua palavra com os 2 testamentos para o campo missionário na pessoa dos evangelistas para convencer os pobres e necessitados ao arrependimento, os quais em espírito são o próprio Cristo em sofrimento. Esta chamada fala também da volta de Cristo quando vai chamar os mortos e vivos para se reunirem com os anjos na eternidade. O fato de Labão não conseguir controlar o salário de Jacó com as suas escolhas fala que em se tratando de obra de Deus de conversão de almas o homem não consegue controlar o salário de seus ministros por ser este espiritual em almas que passaram a entender o proposto por Deus. Labão mudar o salário de Jacó umas 10 vezes fala das acusações de Satanás contra os servos de Deus, além das suas artimanhas para atrair as almas à perdição eterna por intermédio de heréticos mestres idolatrados à vista. Então, como os salários são homens convertidos pelo entendimento, mudar o salário é dificultar a salvação das almas com acusações, adversidades e, principalmente, heresias. Satanás respondeu, é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Jó 2:4-6. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. 1 Pis 5:8. A maneira que Deus tira os rebanhos de Labão e os dá a Jacó é a maneira que Deus tira as almas das garras do diabo por intermédio do entendimento da palavra e as leva a Cristo. Ainda que o diabo mude 10 vezes as palavras de Deus, inventando 10 heresias, os escolhidos de Deus não ficarão enganados, mas abrirão os olhos de muitas mais almas por isso, pois o nosso maior salário são as doutrinas de Cristo mantidas na boca daqueles que conquistamos para Cristo. O sonho de Jacó no dia quando os animais estavam no tempo do cruzamento e a graça do Evangelho quando os filhos de Deus gerados do poder no dia de Pentecostes saem pelo mundo fazendo a palavra de Deus ser entendida a todos. Este sonho fala também da visão dos dons espirituais e as profecias desenroladas na língua dos pregadores. E será depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. JL 2:28. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. MT 10:19-20. Os bodes malhados, manchados e listados que cruzam são os anunciadores da verdade de Deus, Cristo, entendidos da doutrina de Cristo, batizados no Espírito Santo, que lançam a semente da vida eterna na terra dos corações de fé surgida da sabedoria e entendimento. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. RM 10:18. Os bodes listados e malhados que cobrem as fêmeas são os lançadores da semente da palavra, já as fêmeas são os ouvidos do entendimento da terra. O anjo de Deus do que chama Jacó no sonho faz alusão à voz que vem do céu como sinal de que Cristo era o Filho enviado por Deus. Pai, glorifica o teu nome. Veio, então, do céu esta voz, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, e que ouvira, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus, não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Ju 12:28-30. O anjo de Deus fazer com que os animais de Jacó cruzassem e reproduzissem por ter visto a exploração de Labão sobre Jacó é a explosão do evangelho ecoada para sempre por causa das maldades dos líderes religiosos israelitas feitas a Cristo. A pedra que Jacó dedicou a Deus, derramando azeite sobre ela, e a igreja batizada com o Espírito Santo por Cristo no dia de Pentecostes. A promessa de Jacó a Deus de que a pedra ungida seria a casa de Deus e de que daria 10% com a condição de receber em troca roupa,
comida e proteção na sua viagem é a proposta do Evangelho de Cristo de que seus ministros saiam pelo mundo pregando de graça a unção com o Espírito Santo e seus dons, na viagem para o céu, para que a igreja seja entregue 100% santa a Deus pelo entendimento do Evangelho, apenas tendo em troca proteção, o que vestir e comer. Note que no Velho Testamento não se tinha condição de oferecer algo completo a Deus, mas no Novo tem, e isso é em almas entendidas por causa da existência do Evangelho criado pelos cumprimentos proféticos. Note também que quem dá dízimo é quem unge a pedra, significado que o ofertante não é quem ouve, mas quem prega o azeite da palavra. Em se tratando de dízimos e ofertas, a realidade do Novo Testamento das figuras do Velho Testamento é apenas em almas libertas do engano. No Velho o dízimo não podia ser dinheiro ou coisas mortas, dando a entender que era a representação de almas vivas e eternas. Oferta material no Novo Testamento apenas se resume em dividir com os pobres dignos de receberem ajuda, de modo direto da mão do ofertante para o necessitado, sem intermediários e muito menos ajuntamento de dinheiro, e ainda por cima, esta oferta material só será válida se estiver unida com a pregação correta do Evangelho. A ordem de Deus para Jacó sair da terra de Labão e voltar para a terra de Canaã, onde nasceu, é a volta de Cristo para junto do Pai. Raquel e Léa responderem que não sobrou nada para herdarem de seu pai significa que neste mundo não tem nada que presta, mas somente ilusão e morte. Não tem nada para herdar porque este mundo é sombra da realidade divina espiritual, portanto, ninguém herda a sombra. Labão tratar as suas filhas como se fossem estrangeiras é os escolhidos de Deus serem desprezados, apesar de serem naturais deste mundo. Labão vender suas duas filhas e gastar todo o dinheiro é os pastores diabólicos do mundo venderem os 2 testamentos da palavra de Deus para lançarem o dinheiro no fogo. É o holocausto do pecado. Eles vendem a palavra para ter a vida opulenta que sua alma sempre sonhou. Então, gastar todo o dinheiro é lançar a sua alma regalada em luxos materiais no fogo eterno do inferno. Deus ter tirado de Labão parte da riqueza, a qual pertencia por direito às suas filhas e aos seus netos. É Cristo ter tirado do mundo muitas almas pelo entendimento da verdade espiritual, as quais pertencem a Deus e àqueles que ganharam suas almas por serem julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos. Jacó se preparar para voltar a Canaã, onde morava o seu pai, é Deus preparar tudo para que o universo volte ao seu estado inicial depois do que se corrompeu com o aparecimento do mal. Jacó fazer com que seus filhos e suas mulheres montassem em camelos para partir daquele lugar é Deus empenhar os anjos e os homens no plano eterno de salvação. Salvação é o retorno ao princípio. Os camelos são os transportes para Canaã e podem representar as coisas materiais, mundo giratório, e os corpos físicos. Jacó levar todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia, Cristo levar para os seus salvos desse mundo de todos os tempos. Desde que um animal foi sacrificado para cobrir a nudez do homem, o trabalho de Jacó na Mesopotâmia é também a criação do mundo material visível. Labão ter ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas é Satanás ter se rebelado do céu para comandar os seus anjos seguidores contra Deus. O tempo que Labão estava fora cortando a lã das suas ovelhas é o tempo da rebelião de Satanás até a ressurreição de Cristo no Novo Testamento. Raquel roubar as imagens dos deuses da casa de seu pai Labão na sua ausência é o Velho Testamento que se usava de imagens materiais para representar as coisas espirituais que ainda não tinham chegado. Exemplos dessas imagens temos o próprio homem, os animais, os cereais, o tabernáculo, a arca da aliança, o candelabro de ouro, etc. O roubo de Raquel dessas imagens dos deuses da casa de seu pai Labão não foi para adquirir riqueza, pois esses deuses não tinham valor considerável, mas para impedir que o seu pai Labão soubesse com precisão aonde eles estavam no caminho da fuga, através de adivinhação por meio desses deuses, GPS antigo. Então, assim como as alegorias materiais, imagens, do Velho Testamento nos ajuda na compreensão da palavra de Deus, automaticamente atrapalha o plano satânico de confundir o entendimento da palavra de Deus na mente dos homens. Portanto, Raquel roubar as imagens da casa de seu pai, a igreja eliminar as heresias da mentalidade humana através da interpretação correta das alegorias de imagens materiais do Velho Testamento, pois imagens de ídolos é também heresias. Com isso, tira o Deus Mamon da conta bancária do falso profeta, pois oferece almas entendidas e protegidas do diabo no caminho para o altar de Deus. Montanha de Gileade. Jacó enganar Labão, sem avisar que ia embora. É Deus ter guardado em mistério o seu plano de salvação eterna muito antes de tudo acontecer desse mundo. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória.
1:27. Jacó fugia com tudo o que tinha a criação do mundo material, caminhando a passos largos em direção ao mundo espiritual. Atravessar o rio Eufrates é passar pela fase da criação e pureza do homem antes da queda no pecado. Jacó ir na direção da região montanhosa de Gileade é o homem caminhar com Cristo, depois que se cobriu com as roupas de peles de sacrifício de animal que Deus fez no Éden, rumo ao céu. 3 dias depois, Labão fica sabendo que Jacó havia fugido. Depois de 3 períodos da história de Deus, Satanás ver Cristo ressuscitar para o céu. Os 3 períodos são: pós-entrada do pecado no mundo, pós-purificação do pecado pelo dilúvio e lei do pacto com Israel no Monte Sinai. Labão reunir os seus parentes e ir atrás de Jacó ao reino das trevas, juntamente com os homens opressores, perseguirem os santos de Cristo. 7 dias depois, Labão alcançar Jacó na região montanhosa de Gileade. Já é o começo do julgamento de Satanás nas regiões celestiais, por começar a perder terreno no campo das ideias humanas pela revelação da palavra refutadora de heresias destruidoras. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ju 16:11. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Ju 12:48. Naquela noite Deus aparecer em sonho a Labão e lhe avisar para não fazer nenhum mal a Jacó. É a lei do mundo espiritual que não permite aos demônios fazerem nenhum mal aos comissionados por Cristo para pregar o Evangelho, andando pelo mundo. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. LC 10:19. Labão alcançar Jacó na montanha depois de 7 dias é também o Armagedon, quando a besta e o anticristo perseguem os santos, reunindo os reis de todo o mundo para a grande batalha contra o povo do Cordeiro e o cavaleiro do cavalo branco, que se chama Palavra de Deus. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Ap 16:16. Os parentes de Labão que acamparam no mesmo lugar de Jacó na região montanhosa de Gileade representam os países em que a religião islâmica predomina, no Oriente Médio. Jacó acampado nesse episódio do versículo 25 é o remanescente de Israel, na volta de Cristo como um relâmpago. A discussão ou debate entre Labão e Jacó é a guerra espiritual de ideologia entre Deus e o diabo, na qual o mundo está envolvido através de suas religiões, sendo o ponto crucial desta guerra a interpretação correta da palavra de Deus, segundo a sua manifestação de acordo com o interesse mundial. Jacó fugir secretamente de Labão faz alusão às interpretações ocultas das histórias parabólicas acontecidas no mundo real pela inspiração divina, as quais nos põem a caminho da eternidade pelo seu conhecimento e entendimento. Jacó deixar Labão sem saber o que aconteceu, levando as suas filhas como prisioneiras de guerra, é o mistério do reino de Deus, que no seu processo de revelação atrai as almas dos homens com cordas de amor eterno. De longe o Senhor me apareceu, dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. J.R. 31:3. A festa alegre de despedida que Labão prepararia se Jacó avisasse que, embora é o caos de devassidão que o mundo ia se transformar se a palavra de Deus fosse destruída no começo por ter suas interpretações parabólicas reveladas, as quais vão contra os interesses dos dominadores do mundo, cegados pela aparência deste mundo, mesmo tendo seus mistérios revelados, ainda passa pelo crivo do nível de interesse, entendimento, interpretação, disposição e fé da humanidade, como um sistema antidestruição criado pela sabedoria de Deus. Jacó não deixar Labão beijar os seus parentes é Cristo não deixar a sua igreja se transformar num centro de exibição de poderes de espíritos enganadores, plagiadores do Espírito Santo, por falta de entendimento da palavra ser fascinada por doutrinas que levam à riqueza material, dízimos, vendas de produtos evangélicos, arrecadação pública para construção, compras, rituais, pagamento de salários etc. Labão dizer para Jacó que o que ele fez foi coisa de gente sem juízo é o espírito das trevas dizer para o mundo que o que Cristo fez de pregar o evangelho de graça é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de Loucão Cumai 21. Labão dizer que poderia ter feito muito mal aos de Jacó se no sonho da noite passado Deus do pai deles não lhe mandasse tomar cuidado e não fazer nada contra Jacó é a determinação profética de Deus anterior à criação do mundo de o diabo não poder tocar na igreja com suas heresias. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo,
já havia escolhido para nossa glória. 1:27. A consciência de Labão de que Jacó foi embora porque tinha saudades de casa é a consciência diabólica de que o mal será eliminado e tudo voltará ao normal. Labão achar que Jacó roubou as imagens dos deuses da casa dele é a acusação de Satanás de que os salvos imaginam ser deuses. Roubar as imagens dos deuses da casa de Labão faz alusão também à eliminação das heresias satânicas da mente dos enganados pelo entendimento da palavra de Deus, pois o ídolo é heresia, e a casa de Labão é a mente vazia. O medo de Jacó de Labão tirar dele as suas filhas à força é ao sistema antivírus da palavra salvadora de ocultar as interpretações em parábolas, revelando-as somente aos pequenos deste mundo, para não ser odiada e destruída pelos dominadores. Com a palavra de Deus tendo as suas interpretações e desígnios divinos ocultos em parábolas e enigmas, os poderosos até amam, pois através dela ganham dinheiro, o Deus Mamon, do qual são amantes. Isso faz parte do plano de salvação eterna infalível pela fé do entendimento. Jacó dizer para Labão que a pessoa com a qual ele achasse as suas imagens seria morta é a morte espiritual de quem ensina heresias para adquirir monumentos materiais. A permissão de Jacó para que Labão levasse qualquer coisa dele que ele encontrasse naquele lugar é a permissão dada aos demônios para levar as suas almas dos homens para o inferno. Jacó não saber que Raquel havia roubado as imagens é Deus não querer saber da possibilidade do homem não aceitar a Cristo pelo fato dele ser uma simples imagem à semelhança de Deus. É também não querer saber do pecado humano por causa da pregação do sangue derramado de Cristo. Labão procurar as suas imagens nas barracas é o diabo procurar ser adorado como Deus desde o princípio. O que ele procura são os homens, criados à imagem de Deus, que adoram a Satanás pela confusão do engano dos falsos pastores, pensando estarem adorando a Cristo. Labão entrar na barraca de Jacó fala da procura de Satanás por pecado no trono de Deus. A barraca de Leia faz alusão aos domínios dos anjos poderosos e Deus. A barraca das duas escravas é o Velho Testamento dividido em antes e depois do dilúvio. A barraca de Raquel era da igreja depois da ressurreição de Cristo o dia de Pentecostes até a sua volta como um relâmpago. As imagens de Labão podem representar também as imagens alegóricas feitas por Israel, segundo a ordem de Deus, conforme o modelo visto na visão do monte. Essas imagens materiais só existiam no Velho Testamento, tabernáculo, arca, bezerros, candelabro etc. Mas na graça em Cristo tomam um sentido didático, espiritual e invisível. Essas imagens idólatras de Labão são, além das visões tentadoras do mundo, o dinheiro que o Estado, representado por Labão, procura. Mas o dinheiro está escondido na doutrina de Cristo, pois a igreja não tem CNPJ para o Estado pedir imposto ou usar meios de pegar o dinheiro do povo através da igreja, dando dinheiro a ela através de programas governamentais de incentivo financeiro e diminuição dos impostos, ou seja, o governo contribui para a sustentabilidade dessas instituições, organizações. Os próprios patrimônios religiosos do mundo são representados por essas imagens de Labão. A sela de camelo que Raquel estava sentada em cima pode representar o Velho Testamento que a igreja se apoia, mas não pratica, imagens, rituais etc. Com base nisso, o poder material que o Deus Mamon procura na igreja atual como prova do seu pagamento pelas almas dos homens ficou escondido no Velho Testamento para o país de Israel. Raquel esconder as imagens numa sela de camelo em que estava sentada em cima, com o pretexto de não se levantar por estar menstruada, e a igreja espiritual de Cristo na terra abrir mão de riqueza patrimonial por causa dos mandamentos de Cristo contra a riqueza das injustiças. Eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. LC 16:9. O camelo é o mundo ou a arca ambulante do nosso corpo. A cela é também o Novo Testamento da doutrina de Cristo. Raquel com o pretexto de menstruação não se levantar à igreja com o entendimento da palavra e o batismo no Espírito Santo não sair da doutrina de Cristo de levar o evangelho sem dinheiro, escondendo, apoiada nessa doutrina, o Deus Mamon, pois não temos riquezas, mas o suficiente para viver o evangelho verdadeiro que não arrecada para pagar imposto, tendo o Deus Mamon para dar a César o que é de César, riquezas, temos as imagens do mundo, corpo, roupas, comidas e tudo mais que precisamos para sair pelo mundo fazendo a obra de Cristo, mas é como se não tivéssemos. Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão rindo, como se não estivessem rindo. Os que compram, como se não fosse deles aquilo que compraram. 1 Cor 7:30. Esconder as imagens na cela do camelo é também a igreja esconder sua idolatria por imagens na eternidade.
Dizer estar menstruada é confessar estar na doutrina de Cristo para não ter dinheiro para dar ao Estado ou ao falso pastor. Sangue de menstruação é sinal de aptidão para gerar filhos, assim como quem entende a doutrina de Cristo está apto para gerar filhos espirituais para Deus. Jacó ficar zangado com a desconfiança e perseguição de Labão é a ira de Deus contra o império das trevas. Labão vasculhar as bagagens de Jacó para ver se encontra algum de seus objetos. É o diabo procurar falhas e brechas na palavra de Deus para acusar e enganar os incautos. Jacó desafiar Labão a colocar na frente de todos algum de seus objetos encontrado de suas bagagens. É Deus desafiar o diabo a encontrar na palavra de Deus algum erro. Os 20 anos que Jacó trabalhou para Labão é o período que Deus sustenta sua criação até a volta de Cristo nas nuvens. As ovelhas e as cabras de Labão nunca terem abortos. A Deus não forçar a barra, impedindo que o reino das trevas se multiplique por outros meios que não sejam pela pregação da palavra de Deus. Não comer um só carneiro do rebanho de Labão é Deus não usar ninguém que não entenda a palavra e não seja batizado no Espírito Santo, ou seja, que serve ao Deus Mamom, mesmo clamando a Cristo. Jacó nunca trazerá a Labão animais que as feras mataram. É Deus nunca lançar nas garras do diabo aquele que vai até Cristo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ju 6:37. Jacó pagar o prejuízo dos animais mortos é Cristo pagar a salvação das almas com o seu sangue. Labão cobrar qualquer animal que fosse roubado de dia e de noite ao diabo exigir de Deus os meios de salvação, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. O calor que castigava Jacó de dia é o fogo do inferno que queima quem rejeita o sangue de Cristo do Novo Testamento, pois Deus não tem prazer na morte do ímpio. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. HB 10:29. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva. Ex 18:23. De noite Jacó morrer de frio é a morte espiritual do mundo antes de Cristo por não entender o significado das alegorias nos rituais da lei. Já o calor de dia é o fogo do Espírito que faz entender as alegorias. Jacó passar várias noites sem dormir faz alusão aos juízos de Deus como intervenção na terra. 6 anos pode ser o tempo da graça depois do arrebatamento de Cristo. 14 anos pode ser 2 períodos de 7 mais 7, para conseguir os anjos e os homens. Como 6 anos coincide com o tempo da graça, pois é o tempo que Jacó conquista seus animais da fazenda de Labão, figura da conquista de Cristo de sua igreja do mundo do diabo no tempo da graça depois de sua ressurreição. Então os 14 anos são 2 períodos de 7 que representam o processo de formação dos anjos, seguido da humanidade, sendo o fim desses 2 períodos o fim da lei de Moisés em Cristo. O fim dos primeiros 7 anos é a criação do homem, e o fim dos últimos 7 anos é a criação do homem espiritual em Cristo pelo Novo Testamento ratificado na ressurreição de Cristo. Agora não nasce mais homem carnal do sêmen, mas homem espiritual do entendimento da semente da palavra, pois para Deus o que vale é o novo nascimento do entendimento da palavra. Quem entende tem fé e prega de graça, sem aceitar o dinheiro, para ser movido por entendimento e fé, pois o que diferencia o falso do verdadeiro é o que o incentiva. O dinheiro ou a fé do entendimento. O justo viverá da fé que vem do entendimento. Está escrito, cri, por isso falei. Não está escrito, ganhei dinheiro, por isso falei, cri, por isso falei. Estive muito aflito. SL 116:10. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso, falei. Nós cremos também, por isso, também falamos. 2 Cor 4:13. Labão mudar o salário de Jacó umas 10 vezes fala das artimanhas do diabo de levantar mestres heréticos idolatrados pelo mundo para tirar as almas de debaixo da mão de Deus pela fascinação da mágica aparente. Por Deus está com Jacó, ele não ir embora de mãos vazias a Cristo levar a sua igreja para a eternidade pelo poder de Deus de ressuscitar os mortos. Deus ver o sofrimento e o trabalho de Jacó e na noite passada resolver essa questão fala da ressurreição de Cristo e da igreja no final dos tempos. Quando Deus faz a sua ordem de voltar para sua terra e para os seus parentes ser cumprida. Labão responder para Jacó que tudo que ele estava vendo era dele fala de nossa natureza carnal que Cristo quer fazer um milagre de transportar para o céu. Labão dizer que não pode fazer nada para ficar com os da sua carne e fala do livre-arbítrio do homem e do poder de Deus sobre Satanás. Labão está disposto a fazer um trato com Jacó à disposição de Satanás para se rebelar contra Deus.
A proposta para fazer um montão de pedras que sirva como memorial é a proposta de guerra espiritual contra Deus até o fim dos tempos. Então um montão de pedras espiritual é o que resta da guerra na memória. A pedra de pé como pilar é a igreja eterna ressuscitada. Dizer aos parentes que ajuntassem e amontoassem pedras é a ordem de Deus aos anjos para arrebatar a sua igreja, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. MC 13 e 27. Montão de pedras e refeição é o terremoto global e os mortos dos inimigos de Israel. Jacó oferecer um animal na montanha de Gileade aos mortos na guerra do banquete de Deus no Apocalipse. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Ap 19 e 18. O montão de pedras e o pilar como limite de espaço e de conduta para com as filhas de Labão é a divisão na dimensão espiritual. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado, e além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. LC 16 e 25 a 26. Na manhã seguinte Labão se levantar cedo e se despedir de seus parentes fala da despedida da igreja do mundo na ressurreição e da memória do que ficou para trás. Labão voltar para sua terra natal é Satanás ser preso por 1000 anos no milênio.